Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre os prognósticos da posse de Joe Biden. Sobretudo levando em consideração que um dos grandes parceiros internacionais dos Estados Unidos, o Canadá, com seu primeiro-ministro Justin Trudeau, parecia contar os minutos para o fim da presidência de Donald Trump. É claro, aberto, nítido e notório que Trudeau e Trump não tiveram uma boa relação, com rusgas abertas, talvez a mais importante delas, numa reunião do G7 da qual ambos participaram. Mas a expectativa canadense por uma mudança de postura do seu todo-poderoso vizinho não durou muito. Joe Biden, 2 dias antes da posse, anunciou que pretende, sim, voltar atrás de um dos projetos economicamente mais importantes para o Canadá. Trata-se do oleoduto Keystone XL, ou Keystone XL, que tem como objetivo ligar a região de Alberta, no Canadá, levando 830 mil barris diários até o estado do Nebraska, onde todo esse petróleo seria ligado a uma malha maior de oleodutos para ser distribuído pelos Estados Unidos. A importância econômica desse projeto para o Canadá é enorme. Por mais que o Canadá tenha uma economia diversificada e vibrante, a maior parte da entrada de moeda estrangeira no país ainda é pela exportação de petróleo. Se o oleoduto de Keystone, portanto, poderia ser mais uma fonte enorme de entrada de recursos no Canadá, o fato de que ele acumula polêmicas não é exatamente uma novidade. O projeto começou a ser desenvolvido mais de uma década atrás, mas encontrou uma série de problemas, sobretudo ambientais e com relação a tribos indígenas da região. A enorme quantidade de petróleo extraída da região de Alberta, no Canadá, vem das chamadas areias betuminosas e que são extraídas, portanto, por meio de uma utilização de elementos químicos pesados, muito desmatamento, além de uma modificação severa no meio ambiente local, com impactos ambientais enormes e que não se limitam apenas àquela região ou sequer apenas ao Canadá. Além disso, o gasoduto também passa por reservas indígenas e os representantes indígenas também se opuseram à sua construção, e esse também foi um dos elementos que contribuiu muito para as enormes manifestações contra a construção do gasoduto de Keystone XL. Como é um gasoduto que ultrapassa fronteiras internacionais, tem que haver o aval por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que durante o governo de Barack Obama estava nas mãos de John Kerry, que se mostra bastante preocupado com a temática ambiental e que, portanto, vetou a sua construção, alegando problemas regulatórios. Em 2016, no entanto, Donald Trump vence as eleições e, a partir do momento em que assume a presidência, no início de 2017, libera toda e qualquer regulação ou empecilho à construção do gasoduto de Keystone. Portanto, enquanto a relação entre Trump e Trudeau se mostrava bastante difícil do lado político, economicamente havia sim um elemento de convergência entre os dois. E é exatamente essa convergência que parece estar perto do fim, com a posse muito próxima já de Joe Biden, que, como eu disse no início desse episódio, já diz que pretende sim voltar atrás e recolocar toda uma rigorosa análise ambiental e com relação aos povos indígenas para a manutenção do projeto de cerca de 8 bilhões de dólares. O governo da província de Alberta, que naturalmente seria o maior prejudicado direto pela suspensão do projeto, já fez pressões públicas para que Justin Trudeau se adiantasse, já falasse com Joe Biden para tentar impedir uma perda total do projeto. Mas é importante ter em mente que a partir do momento em que os Estados Unidos tiveram uma evolução tecnológica
que permitiu a extração do chamado gás de xisto e petróleo de xisto, o país já não é mais tão dependente assim da importação de petróleo, muito embora ainda importe bastante tanto petróleo quanto gás natural, o que dá ao governo de Joe Biden a possibilidade de, sim, voltar atrás, talvez, desse projeto e fazer aquilo que ele prometeu durante a campanha, que é o chamado Green New Deal, ou seja, uma reestruturação da economia norte-americana em direção a práticas mais sustentáveis. Seria ingênuo da nossa parte, no entanto, acreditar que Joe Biden seria capaz, ou até mesmo teria vontade de fazer reformas tão abruptas em nome somente do meio ambiente, sem olhar para a temática econômica, financeira, as grandes empresas, sobretudo levando em consideração que o Canadá já disse que há, sim, uma enorme possibilidade de processo por quebra de contrato contra os Estados Unidos. Mas esse já se mostra como um dos primeiros temas que a política externa de Joe Biden vai ter que se debruçar quando falamos sobre a temática energética. Se esse e outros episódios do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Dá uma olhada lá, o site está novinho e lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Por lá, você pode deixar a sua contribuição para ajudar a manter o nosso projeto cotidianamente aqui no seu feed. E além disso, você pode conferir também o nosso portfólio de cursos. Tem um que começa no próximo dia 26 de janeiro, chamado Utopias e Realidades do Grande Oriente Médio. Entre outras coisas, vamos falar sobre Kurdistão, Egito, Líbia e Afeganistão. Se esses temas te interessam, dá uma olhada lá, porque o preço está muito bacana. Serão 4 aulas a partir do dia 26 de janeiro, sempre às terças-feiras, 21 horas, aulas dadas ao vivo por mim e pelo professor Daniel Souza. Você pode assistir gravado também, caso não consiga assistir a aula ao vivo. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.